A ansiedade é um tema que a gente tem escutado falar bastante nos últimos tempos. Nós trouxemos agora a Carolina Braz para falar um pouquinho conosco sobre esse tema. Ela que é psicóloga e vai nos auxiliar aí. Carolina, bem-vinda ao Saber Viver. Muito Uma obrigada. honra te receber aqui. Obrigada. Conta um pouquinho pra gente os malefícios, vamos falar assim, da ansiedade, principalmente o que é essa ansiedade que a gente tem escutado falar tanto. Infelizmente, o mal do século, né? Então, a ansiedade é o estado de alerta de forma exagerada em contextos, muitas vezes, que não tem necessidade, né, da pessoa se sentir dessa forma. E existem vários tipos, né? Então, os mais comuns são a ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, a agorafobia, o transtorno de estresse pós-traumático. Tem as fobias específicas também, infelizmente, são muito comuns, né? E independente do tipo, infelizmente, causa muito sofrimento, muito mal-estar. E esse estado de alerta é a característica comum, assim, de todos os tipos. Conta um pouquinho pra gente, assim, dá um exemplo. Porque muitas pessoas, às vezes, sentem sintomas e acham que acaba acontecendo alguma outra coisa sem saber. Mas o que o corpo pode falar, assim? Existem vários sinais, né? E os mais comuns estão atrelados à sensação de taquicardia, falta de ar, aquela sensação de angústia, sabe? Como se alguma coisa fosse acontecer a qualquer momento. O pensamento muito acelerado, a sudorese, né? O tremor, insônia também. A insônia é um sintoma muito comum, também bem prevalente. E aquela sensação de fato de alerta, que a musculatura fica toda tensionada. Né? Exato. E aí muitas vezes comprometendo o foco, a concentração, a memória. Ou seja, né, Carolina, o corpo fala e a gente precisa estar atento a esses sinais. Exatamente. Né? Agora, o que a ansiedade pode afetar até na questão sexual? Como o nosso corpo, quando a gente está nesse estado de ansiedade extrema, ele fica mesmo em estado de alerta, né? Então tem todos esses sintomas que eu acabei de descrever, junto com a tensão muscular também. Então isso pode comprometer o nosso reflexo sexual. E aí, muitas vezes, isso compromete, né, os reflexos mais conhecidos, né, como a questão da ereção, a questão do enrijecimento da musculatura do assoalho pélvico. Isso pode causar disfunções e inadequações, tanto masculinas quanto femininas. Agora, o mais importante, tem tratamento, né, Carol? Tem, mais importante, tem. Cita alguns dos movimentos que a gente pode fazer, alguns exercícios, vamos falar assim, dentro do que você entende, dentro do que você trabalha, para auxiliar ali quem está em casa. Bom, a terapia mais comum e a que mais traz resultado é a terapia cognitivo-sexual. Então, através dessa terapia, existem vários exercícios, tanto da parte cognitiva, né, que envolvem os pensamentos, tanto da parte associada ao contexto da vida, né? Então, tem alguns exercícios, inclusive, até com a própria musculatura do assoalho pélvico também. Então, uma terapia bem combinada, né? Tanto para casos de ansiedade, que tem como efeito também a questão da parte sexual. Então, um tratamento muito completo, né? O que a gente tem, assim, de mais novo, né, na ciência e costuma, sim, trazer muitos resultados positivos. Olha, muito obrigada pela sua participação, parabéns e gratidão, viu, por nos apoiar tanto nesse movimento aí da ansiedade. Eu que agradeço. É isso aí, pessoal, nós vamos ficando por aqui.